Você pediu paciência a Deus, e Ele não trocou o seu coração por outro. Ele quebrou tudo que ainda resistia dentro de você. Foi ajoelhado, chorando, sem entender nada, que você descobriu. Santificação não alivia a dor. Você atravessa a dor, e só depois é que cura. Existe uma palavra que a igreja usa com tanta frequência que quase perdeu o peso que carrega: santificação. Falamos dela como quem fala de um verniz espiritual, algo que se aplica por cima da vida para deixá-la mais apresentável diante de Deus e diante dos outros. Mas eu preciso te dizer com toda a seriedade que este tema exige, que santificação não é um processo de embelezamento. Não é Deus lixando as arestas mais grosseiras do seu caráter, enquanto o resto de você permanece intacto. O que a Escritura descreve é algo muito mais radical, muito mais custoso. E, se formos honestos, muito mais doloroso do que qualquer sermão confortável já fez você imaginar. Charles Spurgeon, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez que o cristão não é chamado a se tornar uma versão mais educada de si mesmo, mas a morrer. E ele não falava de morte figurada, distante, poética. Falava da morte diária daquilo que você mais protege dentro de si: o orgulho, a vontade de ter razão, o direito de guardar mágoa, a necessidade de controlar o resultado das coisas. Spurgeon pregava que o Espírito Santo não vem para reformar a casa velha. Ele vem para demolir os alicerces podres e construir outra coisa em cima da rocha. E demolição nunca é indolor. Pense por um instante na sua própria caminhada. Quantas vezes você orou pedindo para crescer na fé e logo depois a vida pareceu desabar? Você pediu paciência e as filas ficaram mais longas, os atrasos mais frequentes, as pessoas mais difíceis de suportar. Você pediu humildade e alguém disse a verdade que não queria ouvir, na hora errada, do jeito errado. Isso não é coincidência, nem Deus brincando com você. É o Espírito Santo respondendo à sua oração da única forma que realmente produz transformação, retirando de você, pedaço por pedaço, tudo aquilo que se recusa a se curvar diante dele. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, traz uma oração que deveria nos fazer parar e refletir: que o Deus da paz vos santifique em todas as coisas, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. A santificação não é parcial. Ela não escolhe apenas a parte de você que já está mais disposta a mudar. Ela alcança o espírito, a alma e o corpo. Chega até os lugares que você mantém trancados, os pensamentos que nunca verbalizou, as feridas antigas que aprendeu a disfarçar com um sorriso nos cultos de domingo. E é exatamente aqui que muita gente desiste do caminho. Porque fomos ensinados que a vida cristã, quando vivida corretamente, deveria trazer alívio imediato, paz instantânea, um conforto que resolve tudo em poucos dias. Só que a Bíblia nunca prometeu isso. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, é direta ao afirmar que nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria, mas de tristeza. Posteriormente, porém, produz fruto pacífico de justiça para os que por ela foram exercitados. Note a palavra exercitados. Não é um evento único, uma experiência emocional de um culto especialmente ungido. É treino. É repetição, é aquele tipo de exercício que dói nos primeiros dias, que faz os músculos da alma tremerem, antes de fortalecer qualquer coisa. Talvez você esteja ouvindo isso agora e reconhecendo a própria história. Talvez tenha passado os últimos meses, ou até anos, achando que estava andando para trás na fé, porque as lutas internas pareciam mais intensas do que antes de conhecer a Cristo verdadeiramente. Eu preciso te dizer uma coisa que pode parecer estranha. Isso pode ser sinal de que você está mais perto de Deus, não mais longe. Quanto mais luz entra em uma casa, mais poeira aparece nos cantos que antes estavam escondidos na escuridão. O problema nunca foi a poeira ter aumentado. O problema é que agora você consegue vê-la. Spurgeon costumava dizer que o crente maduro não é aquele que já não peca, mas aquele que sente o peso do próprio pecado com mais profundidade
do que sentia no início da caminhada. Isso desafia tudo o que normalmente ensinam sobre crescimento espiritual. Nós imaginamos que quanto mais tempo caminhamos com Deus, menos vamos sentir a dor da nossa própria fraqueza. Mas a experiência de milhares de cristãos ao longo dos séculos e a própria palavra apontam para o contrário. Quanto mais perto da luz, mais nítida fica a sombra. E é essa nitidez que produz o tipo de arrependimento genuíno que gera transformação de verdade, não apenas uma reforma superficial de comportamento. Se você está passando por um momento assim, onde a fé parece custar mais do que trazer conforto, onde Deus parece retirar coisas em vez de acrescentar, respire fundo. Você não está sendo abandonado, está sendo lapidado. Toda pedra preciosa, antes de refletir luz, precisa suportar o corte. Há um detalhe na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que costuma passar despercebido. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem começa e é Deus quem termina. Você não foi convidado a se aperfeiçoar sozinho, com força de vontade e boas intenções de início de ano. Foi convidado a se render, dia após dia, a uma obra que não depende do seu desempenho, mas da fidelidade daquele que a iniciou. Quando a dor da santificação aperta, a tentação é pensar que você falhou, que estragou tudo outra vez. Mas se foi Deus quem começou, é Deus quem sustenta o processo até o fim. Spurgeon comparou a obra do Espírito Santo ao trabalho do lavrador que ara a terra antes do plantio. Ninguém olha para um campo recém-arado e vê beleza nele. O que se vê é terra revirada, torrões partidos, aparência de destruição. Mas é ali, naquele solo que parece ferido, que a semente encontra condição de germinar. Se o lavrador tivesse medo de revirar a terra, jamais haveria colheita. Da mesma forma, se Deus tivesse pena de revirar as áreas mais resistentes do seu coração, você jamais chegaria ao fruto que Ele projetou para a sua vida. Eu quero caminhar com você até o fim dessa reflexão, porque o que vem a seguir vai tocar em lugares ainda mais profundos. Vamos falar sobre o que a Bíblia quer dizer quando fala em morrer para si mesmo. E por que esse processo, por mais que doa, é o único caminho verdadeiro para a liberdade interior que você tanto busca. Antes de seguirmos, se essa mensagem já está falando ao seu coração, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontra toda semana reflexões que não têm medo de dizer a verdade sobre o que significa seguir a Cristo de verdade, sem enfeites e sem meias palavras. E se essa conversa sobre santificação despertou em você o desejo de ir além, de viver dias intencionais de reconstrução da sua intimidade com Deus, separei algo especial. Preparei um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, pensado para quem sente que a correria afastou o coração da presença dele. Não é fórmula mágica, é um convite diário, simples e profundo, para voltar a sentar aos pés de Deus, como fazia antes. O link está fixado no primeiro comentário. Se o seu coração está cansado e sedento por mais, esse guia foi feito pensando em você. Existe uma frase que Jesus disse e que a gente costuma repetir sem sentir o peso real dela. Ele falou que quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por causa dele vai encontrá-la. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. E não é uma frase bonita para colocar em quadro decorativo de sala. É a descrição mais crua possível do que significa morrer para si mesmo. Não é abrir mão de um hábito ruim aqui, de um pecadinho ali. É entregar o comando da própria vida, o volante inteiro, para alguém que vai dirigir por caminhos que você jamais escolheria sozinho. Pense em Abraão por um instante. Ele não foi chamado apenas a sair de sua terra. Foi chamado a caminhar sem mapa, sem saber o destino, confiando unicamente na palavra de Deus. E anos depois, já com o filho da promessa em seus braços, foi chamado a subir o Monte Moriá, disposto a entregar o próprio Isaque no altar. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 22. Repare que Deus não pediu a Abraão que abandonasse um vício ou corrigisse um comportamento externo.
pediu a coisa mais preciosa que ele possuía, porque santificação verdadeira sempre vai atrás daquilo que ocupa o centro do seu coração, não apenas das bordas visíveis da sua conduta. Você já parou para pensar no que ocupa o centro do seu coração hoje? Pode ser um relacionamento que você não consegue deixar ir, mesmo sabendo que ele te afasta de Deus. Pode ser uma imagem de sucesso que você construiu ao longo dos anos e que teme perder diante dos outros. Pode ser a necessidade de ser reconhecido, de ser visto como alguém que acertou na vida, que criou os filhos direito, que nunca falhou. Esses ídolos raramente têm forma de estátua de pedra. Eles têm forma de reputação, de conforto financeiro, de aprovação alheia, de controle sobre o futuro. E é exatamente aí que o processo de morrer para si mesmo se torna insuportavelmente pessoal. O apóstolo Paulo escreveu algo que resume esse caminho de forma impressionante. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz que já está crucificado com Cristo e que já não é ele quem vive, mas Cristo que vive nele. Repare no verbo, crucificado. Não reformado, não melhorado, não motivado. Crucificado. A cruz não é um símbolo de ajuste fino, é instrumento de morte completa. E é assustador pensar que a vida cristã, no sentido mais profundo da palavra, exige de nós esse mesmo tipo de rendição total, não uma negociação de pequenas concessões. Simão Pedro sabia bem o que era isso. Antes de conhecer verdadeiramente a profundidade da graça, ele era um homem de impulso, de espada na mão, pronto para provar sua lealdade pela força. Mas foi justamente depois de negar a Cristo 3 vezes, depois de sentir o peso esmagador da própria fraqueza, que ele se tornou o homem que pregou com poder no dia de Pentecostes. A transformação de Pedro não veio de um curso sobre liderança espiritual. Veio de um processo de quebrantamento tão intenso que ele chorou amargamente, como registra o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Foi ali, no fundo do próprio fracasso, que Deus preparou o coração dele para algo maior do que a própria força humana jamais alcançaria. Talvez você esteja carregando agora mesmo uma sensação parecida. Talvez você tenha falhado em algo que jurou nunca fazer. Talvez tenha dito palavras duras demais para alguém que ama, ou tenha cedido a uma tentação que achava já ter vencido há anos. Se é assim, eu preciso te dizer com toda clareza, esse não é o fim da sua história com Deus. Muitas vezes é exatamente o começo de uma obra mais profunda do que qualquer disciplina espiritual conseguiria produzir sozinha. O quebrantamento, por mais que doa, é terreno fértil. Foi assim com Pedro, foi assim com tantos outros ao longo da Escritura, e pode ser assim com você. Existe também um aspecto da santificação que raramente é discutido nos púlpitos, a solidão que ela traz. Quando você começa a mudar de verdade, quando os valores do mundo deixam de fazer sentido do jeito que faziam antes, algumas amizades esfriam, algumas conversas ficam mais difíceis, algumas mesas deixam de ser tão convidativas. Isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está sendo separado, que é justamente o sentido da palavra santo. Separado, distinto, posto à parte para um propósito específico. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, chama os crentes de povo separado, nação santa, propriedade particular de Deus. Separação sempre custa algo. Ninguém é retirado de um lugar sem sentir o peso da distância. E há ainda outro ponto que precisa ser dito com honestidade. Santificação não segue um cronograma previsível. Não existe uma fórmula de tantos dias de oração, tantos capítulos de leitura bíblica, tantos jejuns, que produza automaticamente maturidade espiritual. Deus trabalha em ritmos diferentes, para pessoas diferentes, porque cada coração carrega feridas diferentes, resistências diferentes, histórias diferentes. Algumas pessoas passam por transformações rápidas e visíveis. Outras levam décadas para deixar cair certas máscaras. Nenhum dos dois caminhos é sinal de que Deus ama mais um do que o outro. É apenas o reflexo de como cada vida responde ao toque da graça. Se você sente que o seu processo está sendo mais lento, mais dolorido,
mais confuso do que imaginava, isso não é motivo de vergonha. Não compare a sua caminhada com a de ninguém. O que importa não é a velocidade, mas a direção. E se você ainda está caminhando, mesmo mancando, mesmo cansado, mesmo duvidando em alguns dias, isso já é evidência de que a graça está trabalhando dentro de você. Nem toda dor é castigo. Muita dor, na verdade, é sinal de que algo antigo está finalmente sendo removido para dar lugar a algo novo. Há também um engano comum que precisa ser desfeito aqui. Pensar que a dor da santificação é sinal de que algo deu errado na sua relação com Deus. Muitos acreditam que, se estivessem realmente vivendo em obediência, a vida seria mais tranquila, as batalhas internas seriam menores, o silêncio de Deus seria mais raro. Mas basta olhar para a vida de Jó para perceber que essa lógica não se sustenta. Ele era descrito como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e ainda assim, foi o homem que atravessou uma das provações mais intensas registradas nas Escrituras. Isso está no livro de Jó, capítulo 1. A integridade não o livrou da dor. A integridade foi o que sustentou ele dentro da dor. Talvez o que você mais precise ouvir hoje não seja uma promessa de alívio imediato, mas a certeza de que Deus não está ausente enquanto você atravessa esse processo. Ele está mais presente do que nunca, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. A dor que você sente não é abandono, é a marca de que algo real está sendo trabalhado dentro de você, algo que nenhuma superficialidade espiritual jamais conseguiria produzir. Há uma pergunta que atravessa a mente de quem já entendeu que a santificação dói. Por que Deus não escolhe outro caminho? Se Ele é onipotente, se pode fazer qualquer coisa, por que insiste em nos moldar através da dor, da espera, do silêncio? A resposta começa a se desenhar quando olhamos para a história de José no livro de Gênesis. Ele foi favorecido pelo pai, teve sonhos que apontavam para a grandeza futura e ainda assim foi jogado numa cisterna pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido numa prisão no Egito. Nada daquilo parecia caminho de bênção, tudo parecia abandono. Só que anos depois, já governando ao lado de Faraó, José disse algo aos irmãos que muda completamente a leitura de toda a sua trajetória. Ele afirmou que eles planejaram o mal contra ele, mas Deus tinha planejado aquilo para o bem, para que se cumprisse o que hoje se vê, a preservação de muita gente com vida. Isso está registrado em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Repare que Deus não impediu o sofrimento de José. Ele trabalhou através dele. A cisterna, a escravidão, a prisão injusta, tudo aquilo fazia parte de uma trama que José só conseguiu enxergar olhando para trás, depois de décadas de espera. Isso muda a forma como devemos encarar as próprias dores. Talvez você esteja agora no meio da cisterna, sem enxergar sentido algum na situação que vive. Talvez esteja numa espécie de prisão emocional, cercado por circunstâncias que parecem injustas, cercado por pessoas que já deveriam ter mudado e não mudam, cansado de esperar por uma resposta que não chega. Eu não posso te dizer exatamente quando o sentido vai aparecer, mas posso te dizer com base na própria palavra que Deus tem historial de transformar exatamente esse tipo de dor em propósito. Isso não elimina a dor, mas muda o peso dela. Davi também passou por um processo parecido. Ele foi ungido rei por Samuel ainda jovem, quando era apenas um pastor de ovelhas, e a expectativa natural seria que o trono viesse logo em seguida. Mas entre a unção e a coroação, Davi atravessou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, vivendo como fugitivo em terra estranha, sendo perseguido por um rei que deveria protegê-lo. O primeiro livro de Samuel narra esse período com detalhes que mostram um homem exausto, ameaçado, por vezes desesperado. E é justamente nos salmos escritos nesse período que encontramos algumas das orações mais honestas de toda a Escritura, clamores de angústia misturados com declarações de confiança. Isso ensina algo essencial sobre o tempo de Deus. Ser escolhido, ser chamado, ser separado para um propósito, não significa entrar imediatamente na plenitude daquilo que foi prometido.
Existe quase sempre um vale entre a promessa e o cumprimento, e é exatamente nesse vale que o caráter é formado. Se Davi tivesse subido ao trono direto da adolescência, sem os anos de deserto, provavelmente teria reinado com o mesmo orgulho impulsivo que via em Saul. Foi na caverna de Adulão, na fuga, na espera, que Deus esculpiu nele a humildade que mais tarde o tornaria, apesar de suas falhas, um homem segundo o coração de Deus. Talvez você esteja vivendo o seu próprio vale entre a promessa e o cumprimento agora. Talvez tenha recebido uma palavra, um sonho, uma certeza interior de que Deus tem algo específico reservado para a sua vida. E ainda assim, os dias seguem passando sem sinal nenhum de que aquilo vai se cumprir. Isso não significa que Deus esqueceu de você. Significa, muitas vezes, que Ele está usando exatamente esse tempo de espera para preparar em você o caráter necessário para sustentar aquilo que Ele prometeu. Promessas cumpridas cedo demais, em corações ainda imaturos, costumam desmoronar rápido. Existe também uma dimensão relacional nesse processo que merece atenção. Quando Deus começa a lidar com áreas profundas do seu coração, é normal que isso afete a forma como você se relaciona com as pessoas ao redor. Você pode perceber que já não tolera certas conversas fúteis como antes, que já não consegue fingir concordância em assuntos que feriam sua consciência, que passou a valorizar silêncio e reflexão mais do que ruído e distração. Isso pode gerar estranhamento em quem está à sua volta, especialmente entre familiares que conheceram uma versão anterior de você e não entendem essa mudança. A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala sobre não se conformar com este século, mas se transformar pela renovação da mente. Renovação sempre gera atrito com o que ficou para trás. E há um último ponto que precisa ser dito com cuidado. Nem toda dor que você sente vem de Deus trabalhando em você. Algumas dores são apenas consequência de escolhas erradas, suas ou de outros. E é importante não espiritualizar todo o sofrimento como se fosse automaticamente santificação. Discernimento é necessário. Mas quando você já examinou o coração, já confessou o que precisava confessar, e mesmo assim a dor permanece, é bem provável que esteja diante de um processo de aprofundamento espiritual, não de punição. Deus disciplina a quem ama, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. E essa disciplina, embora dolorosa, sempre aponta para a maturidade, nunca para a destruição. Pense também em como José tratou os próprios irmãos, depois de reencontrá-los no Egito. Ele tinha todo o poder para se vingar, toda a justificativa para guardar rancor pelo resto da vida. Mas o tempo na cisterna, na casa de Potifar, na prisão injusta, havia trabalhado nele algo que nenhuma vingança conseguiria produzir. Um coração capaz de perdoar de verdade, sem amargura escondida. Isso é um dos frutos mais raros e mais visíveis da santificação genuína. Não é essa ausência de memória da dor sofrida, mas a capacidade de olhar para quem causou aquela dor sem desejo de retaliação. Poucas coisas revelam tanto sobre o estado real do coração quanto a forma como reagimos a quem nos feriu. Isso também explica por que algumas pessoas, mesmo depois de décadas na igreja, ainda carregam tanta amargura, tanto ressentimento disfarçado de zelo espiritual. O tempo dentro de um templo não substitui o tempo dentro da cisterna. Pode-se frequentar cultos por anos e nunca permitir que Deus alcance as camadas mais profundas da alma, aquelas que só a dor, paradoxalmente, consegue expor. A santificação não acontece por osmose, apenas por estar perto de coisas espirituais. Ela exige rendição ativa, disposição de deixar que Deus mexa exatamente onde mais dói. Se você reconhece em si mesmo alguma resistência a esse processo, algum ponto que você protege com unhas e dentes, alguma mágoa que se recusa a soltar, isso não faz de você um cristão de segunda categoria. Faz de você um ser humano em processo, como todos que vieram antes. O importante não é chegar perfeito a esse momento, mas continuar disposto a deixar que Deus continue a obra que começou, mesmo quando ela custa mais do que você imaginava suportar. Existe um tipo de engano espiritual que se espalhou tanto dentro da igreja
que muita gente nem percebe mais que está sendo enganada. É a ideia de que, se você está realmente andando com Deus, a vida deveria ficar mais fácil, mais confortável, mais isenta de conflito. Esse ensino promete bênção sem cruz, vitória sem morte, coroa sem espinhos. E o problema não é apenas que esse ensino é incompleto. O problema é que ele inverte completamente a lógica que Jesus estabeleceu quando disse que o caminho é estreito e a porta é apertada, e que poucos são os que a encontram, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Repare que Jesus não disse que o caminho estreito seria popular. Disse o contrário, poucos o encontram, e isso porque a natureza humana, mesmo dentro da igreja, tende a preferir o caminho largo, aquele que promete resultado sem exigir rendição, que oferece bênção sem pedir morte. É por isso que certos discursos que prometem prosperidade automática, cura garantida, vitória em todas as áreas sem nenhum tipo de sofrimento, encontram tanto público. Eles alimentam exatamente aquilo que o coração humano naturalmente quer ouvir. Mas alimentar o que o coração quer ouvir nem sempre é o mesmo que alimentar aquilo que o coração precisa. Existe uma passagem que ilustra bem esse ponto. A parábola do semeador, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus descreve a semente que caiu entre espinhos como representando aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas e outros desejos entram e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Note que essa semente não morreu por falta de fé inicial. Ela morreu sufocada por prioridades concorrentes, por um coração dividido entre servir a Deus e servir ao próprio conforto. E é exatamente essa divisão que a santificação verdadeira se recusa a permitir. Ela não aceita meio termo, porque meio termo é apenas outra forma de dizer não. Lembre-se também do jovem rico, aquele que se aproximou de Jesus perguntando o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele guardava os mandamentos desde a juventude, era religioso, comprometido, aparentemente exemplar. Mas quando Jesus tocou no ponto exato, onde estava o verdadeiro ídolo da vida dele, as riquezas, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, diz que ele se entristeceu e se retirou triste, porque possuía muitos bens. Repare a tristeza dele. Ele não era um cínico, não era indiferente. Ele queria seguir a Jesus, mas não estava disposto a pagar o preço que aquilo exigia, e foi embora carregando exatamente o peso que poderia ter largado ali mesmo. Isso deveria nos fazer uma pergunta desconfortável. Existe algo na sua vida que, se Deus pedisse hoje, você se retiraria triste como o jovem rico? Pode não ser dinheiro. Pode ser uma relação que você sabe que precisa encerrar, mas não tem coragem. Pode ser um estilo de vida confortável que exigiria mudanças radicais se você levasse a sério o chamado de Deus. Pode ser o orgulho de nunca admitir estar errado diante de alguém que você magoou. A santificação verdadeira sempre vai apontar exatamente para esse lugar, para aquilo que você mais protege, porque é ali que mora o verdadeiro teste da sua entrega. É importante dizer também que esse tipo de engano religioso, o que promete crescimento sem custo, costuma vir acompanhado de líderes carismáticos, discursos emocionantes, experiências que parecem espirituais, mas que na prática afastam as pessoas da cruz em vez de aproximá-las dela. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4, alerta que virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Comichão nos ouvidos é uma expressão forte, quase física, para descrever o desejo de ouvir apenas aquilo que confirma o que já queremos fazer. E, infelizmente, existe hoje um mercado inteiro de pregações construídas exatamente para coçar esse tipo de comichão. Como então distinguir uma palavra que vem de Deus de um discurso que apenas alimenta a vaidade espiritual? Um bom teste é observar se a mensagem aponta para rendição ou apenas para conforto. Se aquilo que você ouve nunca exige nada de você, nunca toca em áreas que precisam de arrependimento, nunca desafia hábitos, relações ou prioridades,
é bem provável que esteja diante de um discurso que agrada os ouvidos, mas não transforma o coração. A verdadeira pregação, mesmo quando consola, também confronta. Mesmo quando anima, também convoca a mudança. E não se engane pensando que resistir a esse tipo de mensagem fácil é sinal de legalismo ou dureza. Muito pelo contrário. É justamente o amor por você mesmo e o respeito pela seriedade do Evangelho que exige clareza nesse ponto. Deus não te ama menos por pedir que você largue aquilo que te prende. Ele te ama o suficiente para insistir, mesmo quando isso parece, à primeira vista, um pedido difícil demais para atender. Vale lembrar também da diferença entre convicção e condenação, porque muita gente confunde as duas e acaba fugindo de qualquer processo de mudança por medo de estar sendo apenas maltratada emocionalmente. A condenação paralisa, gera vergonha, faz você se esconder ainda mais. Já a convicção do Espírito Santo, mesmo quando incomoda, sempre aponta para um caminho de restauração. A carta aos Romanos, capítulo 8, é clara ao afirmar que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se aquilo que você sente diante de uma área de pecado te leva a esconder, a justificar, a fugir de Deus, provavelmente é condenação disfarçada. Mas se aquilo te leva a se aproximar, a confessar, a buscar mudança com esperança, isso é convicção genuína operando dentro de você. Esse discernimento é essencial justamente porque o engano religioso costuma atacar por dois lados opostos. De um lado, promete conforto sem exigir nada, adormecendo a consciência. Do outro, pode usar culpa e medo de forma manipuladora, fazendo pessoas viverem numa espiritualidade de terror, sempre achando que nunca são suficientemente santas, sempre temendo a rejeição de Deus por qualquer falha. Nenhum dos dois extremos reflete o caráter daquele que, ao mesmo tempo, é justo e justificador, como descreve a carta aos Romanos, capítulo 3. A verdadeira santificação equilibra seriedade com esperança, exigência com graça, dor com propósito. Se você tem discernido nos últimos tempos um chamado interior para largar algo que sabe que não agrada a Deus, não abafe essa voz com discursos que prometem facilidade. E se, por outro lado, você tem vivido sob peso excessivo de culpa, tentando se santificar pelo esforço próprio, sem descanso na graça, também é hora de rever esse caminho. Santificação verdadeira nunca nasce do medo. Nasce da certeza de que você já é amado e que exatamente por isso pode confiar no processo, mesmo quando ele dói mais do que gostaria. Existe uma imagem que o profeta Isaías usou, séculos antes de Cristo, que ajuda a entender por que Deus escolhe o caminho da dor em vez do caminho da facilidade. Ele descreveu o Senhor como o oleiro e nós como o barro, dizendo que somos obra das mãos dele. Isso está registrado em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Quem já viu um oleiro trabalhando, sabe que o barro não se molda sozinho, e muito menos se molda sem pressão. As mãos apertam, giram, empurram, retiram o excesso. Às vezes, desmancham completamente uma forma já iniciada para recomeçar do zero. Se o barro tivesse consciência, provavelmente descreveria esse processo como doloroso. E, no entanto, é exatamente essa pressão que transforma um punhado de terra sem forma em algo útil, em algo que pode carregar água, alimento, vida. O profeta Malaquias usa outra imagem, ainda mais intensa, a do fogo do fundidor e do sabão dos lavandeiros. Ele descreve que o Senhor assentará como fundidor e purificador de prata, purificando os filhos como quem purifica ouro e prata. Isso está em Malaquias, capítulo 3. O fogo não é usado para destruir o metal, mas para separar dele as impurezas que se misturaram ao longo do tempo. E aqui está algo importante. O ourives só retira o metal do fogo quando consegue ver, refletido na superfície derretida, o próprio rosto. Deus não interrompe o processo antes da hora. Ele sustenta o calor até que algo da sua própria imagem comece a se refletir em nós, mesmo que isso exija mais tempo do que gostaríamos. Talvez você tenha se perguntado em algum momento dessa reflexão, quando é que essa dor termina? Quando é que o fogo esfria?
Quando é que a pressão do oleiro diminui? Eu preciso ser honesto. Enquanto estivermos nesta vida, o processo nunca se completa totalmente. Sempre haverá uma camada nova a ser trabalhada, uma resistência nova a ser vencida. Mas isso não é motivo de desânimo, é motivo de esperança, porque significa que Deus não desiste de nós antes da obra estar terminada. A carta aos Filipenses, já mencionada, garante que aquele que começou a boa obra vai completá-la. O processo continua, mas nunca sozinho e nunca sem direção. O apóstolo Paulo, que enfrentou naufrágios, prisões, perseguições, doenças e traições ao longo do ministério, escreveu algo surpreendente sobre tudo o que sofreu. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele afirma que a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente e definitivo. Repare na escolha das palavras: leve, momentânea. Para um homem que foi apedrejado, açoitado, abandonado no mar, chamar seu sofrimento de leve e momentâneo só faz sentido diante de uma perspectiva eterna. Paulo não estava minimizando a dor, estava colocando essa dor ao lado da eternidade e, comparada a ela, mesmo o sofrimento mais intenso desta vida perde proporção. Isso não significa que devemos negar ou reprimir a dor presente, fingindo que ela não existe. Significa apenas que a dor não tem a palavra final sobre o seu destino. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, reforça essa mesma ideia. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória sendo formada dentro de você, agora, no meio exato da dificuldade que você enfrenta. Ela ainda não é visível por completo. Assim como o metal ainda não reflete perfeitamente o rosto do ourives enquanto está no meio do fogo. Mas ela está sendo formada. Há também um aspecto prático que precisa ser dito. Perseverança não é ausência de cansaço, é continuar mesmo cansado. A carta de Tiago, capítulo 1, ensina que a prova da fé produz paciência e que essa paciência deve ter obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Note que a perfeição mencionada não vem da ausência de provas, mas do efeito que a paciência produz quando atravessa completamente uma prova, sem desistir no meio do caminho. Muita gente interrompe o processo de santificação bem no momento em que ele estava prestes a produzir o fruto mais importante, porque a dor pareceu insuportável demais para continuar. Se você está exausto agora, se sente que já não tem mais força para continuar entregando a Deus aquilo que Ele pede, lembre-se de que a força necessária nunca foi sua desde o início. A mesma graça que começou a obra é a que sustenta a caminhada até o fim. Você não precisa se sentir forte o suficiente para atravessar isso sozinho, porque nunca foi essa a proposta do Evangelho. A proposta sempre foi rendição, não performance. E é justamente na rendição, no reconhecimento de que você não consegue sozinho, que a graça de Deus encontra espaço para agir com mais intensidade. Talvez o fogo ainda esteja aceso na sua vida. Talvez o oleiro ainda esteja com as mãos sobre você, apertando, moldando, refazendo formas que pareciam já prontas. Isso não é sinal de rejeição. É sinal de que você é considerado material precioso demais para ser deixado como está. Vale lembrar ainda de uma verdade que costuma escapar quando estamos no meio da dor. Transformação verdadeira geralmente é percebida primeiro pelos outros, antes de ser percebida por nós mesmos. Quem está sendo moldado costuma enxergar apenas os cacos, os pedaços quebrados, as tentativas fracassadas. Mas quem observa de fora ao longo do tempo, frequentemente nota uma paciência nova, uma paz que não existia antes, uma forma diferente de reagir a situações que antigamente causariam explosões de raiva ou desespero. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que somos transformados de glória em glória, à medida que contemplamos o Senhor. Não é uma transformação instantânea, é um processo gradual, quase imperceptível quando visto de perto, mas evidente quando observado à distância. Isso deveria trazer um pouco de alívio para quem se cobra demais nesse caminho. Você não precisa sentir que já chegou a algum lugar definitivo,
para reconhecer que Deus está trabalhando. Pequenos sinais já contam. A capacidade de pedir perdão mais rápido do que antes, a disposição de ouvir uma crítica sem se fechar imediatamente, o hábito novo de orar antes de reagir com impulso. Nenhum desses sinais parece espetacular quando isolado, mas juntos ao longo dos anos, formam o retrato de uma vida que está sendo verdadeiramente santificada, não apenas reformada por fora. E há algo profundamente consolador nisso tudo. Você não está sozinho nesse processo, nem é o único que já duvidou se valia a pena continuar. Gerações inteiras de crentes atravessaram o mesmo tipo de fogo, o mesmo tipo de pressão do oleiro, e do outro lado, descobriram que a dor, por mais real que fosse, nunca teve a última palavra sobre a história deles. A sua história também não vai terminar no meio do processo. Ela vai terminar onde Deus decidiu que terminaria desde o princípio, com você refletindo, ainda que de forma imperfeita, a imagem daquele que nunca desistiu de te moldar. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, deixe aqui o seu obrigado nos comentários e conte qual parte mais falou ao seu coração. Curta esse vídeo. Ele ajuda outras pessoas cansadas a encontrarem essa mensagem também. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque toda semana trazemos verdades assim, sem enfeite, direto ao ponto que sua alma precisa ouvir. E se você quer viver dias intencionais de reconstrução com Deus, o Guia 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus está esperando por você no link fixado no primeiro comentário. Fique até o próximo vídeo aparecer na tela, porque Deus ainda tem muito para te mostrar